Agora vamos falar sobre a anticoncepção de emergência. A anticoncepção de emergência é um método anticonceptivo que pode evitar uma gravidez após a relação sexual sem uso de método contraceptivo. Também conhecido por pílula do dia seguinte, utiliza um hormônio por curto período de tempo nos dias seguintes à relação sexual. Diferente de outros métodos anticonceptivos, a anticoncepção de emergência tem indicação reservada a situações especiais ou de exceção, com o objetivo de prevenir gravidez inoportuna ou indesejada. As candidatas para a contracepção de emergência são mulheres que tiveram relações sexuais desprotegidas ou não planejadas, ou seja, sem o uso de método anticoncepcional prévio, ou ainda aquelas que fizeram uso incorreto do seu método contraceptivo habitual. Nesse caso, pode-se incluir abuso sexual, ruptura de preservativos, atraso na administração das injeções anticoncepcionais, deslocamento do diafragma ou esquecimento do uso de anticoncepcional oral por mais de 24 horas. Recomenda-se também o uso da anticoncepção de emergência quando as pílulas não forem usadas corretamente, na presença de vômitos, diarreia ou no caso de intervalo maior do que 7 dias entre as cartelas. Por meio desse método, o risco de gravidez é reduzido em cerca de 75%. Há duas formas de oferecer a anticoncepção de emergência. A primeira consiste na administração de altas doses de uma pílula combinada em 2 doses ao longo de 24 horas. A segunda forma é mais eficaz, induz menos efeitos colaterais e consiste em realizar a anticoncepção de emergência com o uso de progestágeno isolado, na dose total de 1,5 mg em dose única. A anticoncepção de emergência deve ser feita o mais rápido possível, preferencialmente até 72 horas após a relação sexual desprotegida. A administração até 120 horas após a relação sexual ainda confere proteção, embora, quanto maior o tempo decorrido, menor o efeito protetor, uma vez que a administração da pílula de emergência após 72 horas da relação sexual aumenta as chances de gestação em cerca de 50%. A anticoncepção de emergência funciona inibindo a ovulação, mas seu uso não depende da fase do ciclo, podendo ser utilizada a qualquer tempo. Seus efeitos colaterais englobam náuseas e vômitos, e só acontecem no método combinado. Se o vômito ocorrer nas primeiras 2 horas após a administração da anticoncepção de emergência, recomenda-se que a dose seja repetida. O diprostágeno isolado não possui efeitos adversos e não está contraindicado em pacientes com histórico de tromboembolismo. Ele é bastante seguro e não há contraindicações. É importante ressaltar ainda que a pílula do dia seguinte não afeta a fertilidade. Também não há perda progressiva de eficácia se usada mais de uma vez por mês. Ela também não é abortiva, ou seja, não exerce ação no organismo caso a fecundação já tenha ocorrido. A anticoncepção de emergência não deve ser usada de forma planejada, previamente programada ou substituir método anticonceptivo de rotina. O risco de gravidez ainda existe se as pacientes tiverem relações sexuais desprotegidas após o uso da anticoncepção de emergência. A maioria das usuárias da anticoncepção de emergência experimenta pouca ou nenhuma alteração significativa no ciclo menstrual, e é importante que se esclareça que ela não provoca sangramento imediato após o seu uso, que a paciente irá menstruar na época prevista para o seu período normal.